uma raça para ser respeitada, né? Então, por isso é aí que tem os antissemitas, eles lutam para acabar com os judeus. Mas isso aí tudo tem uma explicação, né? Porque Israel é o relógio de Deus. Nós temos que observar os acontecimentos de Israel para nós sabermos quando estará próxima a vinda de Jesus, né? E os sinais já mostram que o arrebatamento já está chegando. Então, vamos nos preparar para a gente não ser pegos de surpresa. Bom, mas como nós estamos falando de Abraão, nós temos que saber um pouquinho a respeito dele. Só um esclarecimento. Às vezes eu não estou seguindo a revista direitinho, porque a revista está muito fácil para entender, a compreensão dela está muito fácil. Então, assim, é uma coisa que você deve ler em casa. As referências que estiverem aqui, que a gente não lê, vocês leiam em casa, porque é assim que você vai fixando os conhecimentos. Você ouve uma vez, ouve outra vez, a repetição é uma boa pedagoga, né, Jane? Palavra, pedagoga. Então, a repetição é uma boa instrutora. Então, vocês não se importem de repetir, de falar, porque isso aí vai fixando na nossa mente. Bom, então, quem foi Abraão? Abraão, ele era filho de Terá. É muito pequenininho, né? Mas está dando para ler? Nós não sabemos quem que era a mãe de Abraão. Ele tinha uma mãe, mas nós não sabemos quem era. Antes da chamada dele, o nome dele era Abraão, que significa como? Pai exaltado. O seu nome foi alterado para Abraão, que significa pai de multidão. Eu falei Abraão aqui, mas é Abrão, tá? Abrão significa pai exaltado. E Abraão significa pai de multidão. Esse nome foi alterado depois que Deus fez uma aliança com Abraão, prometendo que a descendência dele seria muito numerosa. A esposa de Abraão chamava-se Sarai e passou a ser Sara após a aliança de Deus com Abraão. Os seus irmãos eram Naor e Arã, pai de Ló. Arã morreu ainda em Ur dos Caldeus, né, e Abraão ficou meio como que um tutor de Ló. E Abraão nasceu numa cidade chamada Ur dos Caldeus. Um pouquinho aqui sobre essa cidade de Ur dos Caldeus. Ur era uma das mais importantes cidade da civilização dos sumérios, sendo um centro onde a matemática, a astronomia e o comércio internacional eram bem desenvolvidos. A cultura de Ur antecipava do Egito, da Síria, da Fenícia e da Grécia. Supõe-se que lá habitavam aproximadamente 25 mil pessoas naquela época. Era uma população numerosa, né, para aquela época ali, em que os meios de comunicação eram difíceis e havia muitas dificuldades para que houvesse um aumento da população. Era uma cidade idólatra, que cultuava uma entidade por nome Nanar, o deus Lua. Em alguns lugares, esse Nanar é um Naná com H, então tem várias variações desse nome, mas existia lá essa entidade. E essa entidade, ela era adorada, ela era cultuada. As pessoas faziam hinos a Naná. Naná era toda poderosa, né? E essa figura que eu coloquei aí é um zigurate, ou zigurate, em italiano é zigurate. Ela é um templo, e esse templo era dedicado a esse deus Naná. Essa imagem aí é de uma restauração desse templo. É lógico que hoje ele estava em ruínas, né? Então, ele foi reconstruído, e ele tem essa forma, assim, a forma de uma pirâmide, né? Uma pirâmide bem assim, plana, mas era um deus dessa Naná. O povo gastando dinheiro, né, para construir um templo para um deus falso e perdendo tempo, né? Bom, então vamos para frente. Então, após a morte de Abraão, a família dele saiu em direção a Ur dos Caldeus, em direção a Canaã, né? Eles saíram de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, e eles fizeram uma parada no meio do caminho, numa cidade chamada Harã. É interessante que o irmão de Abraão, pai de Ló, chamava Harã, e a cidade para onde eles mudaram também chamavam Harã. Então, às vezes, faz um pouquinho de confusão, né? E essa cidade de Harã também era uma cidade pagã e adorava ao mesmo deus Nanar. Abraão, então, estava metido no meio de muita idolatria, muita pecaminosidade, né?
E uma outra curiosidade de Abraão está aí na nossa revista. Sigam aí. Quando ele fala da descendência de Abraão. Eu vou ler, que já está na minha mão aqui. De Abraão, de Abraão, descendem dois poderosos povos, os judeus e os árabes. O povo judeu é da linhagem de Abraão, o povo judeu que é da linhagem de Abraão e de Sara são os judeus, né? Eles são os judeus que são filhos de Abraão com Sara. Os filhos de Abraão com a escrava Agar são os árabes, são as duas maiores forças, né? E essas duas forças, elas medem as suas potências. E você vê, então, que Abraão foi pai de uma população numerosíssima, né? Numerosíssima no mundo. Ele foi um homem sensato, prudente, tão eloquente, e ele tinha uma capacidade de persuasão muito grande. Ele podia persuadir qualquer pessoa a respeito de qualquer assunto. É aquele homem com muitos argumentos verdadeiros, né? Argumentos fortes. Então, ele tinha uma condição de influenciar muitas pessoas. E nenhum outro se igualava a ele em capacidade e em virtude. Deu aos homens um conhecimento excelente da grandeza de Deus, como jamais ouvido antes. Foi ele quem primeiro ousou dizer que existe um só Deus, que o universo é obra das mãos deles e que a nossa felicidade deve ser atribuída unicamente a ele. Ele, então, foi chamado para ser para nós uma referência de fé, uma referência de perseverança e também de santidade, né? Porque ele adorava só a Deus, ele erigia altares a Deus. Então, ele era uma referência de santidade. Depois de Moisés, ele é o personagem mais citado no Novo Testamento. Então, ele, assim, realmente ele influenciou gerações. E como Abraão viveu naquele cenário idólatra todo, ele poderia ter se envolvido com aquela quantidade de deuses, né? Mas, vamos ler isso aqui? Todos. Vamos lá, 1, 2 e... O nosso comentarista, ele dá para a gente uma informação aqui, não canônica, mas que faz parte da história e serve de subsídio para nós. Ele fala que, segundo alguns historiadores, o pai de Abraão era fabricante de ídolos. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Isso é história que nos auxilia na compreensão da Bíblia. Um dia, o pai de Abraão, que se chama Terá, teve que fazer uma viagem e pediu que Abraão cuidasse ali da oficina dele, do ateliê dele, de confecção de imagens. Quando o pai voltou da viagem, todas as imagens estavam quebradas ali, estavam despedaçadas. E o pai perguntou para ele o que tinha acontecido, e ele falou que os ídolos brigaram ali, lutaram entre si, e por isso eles estavam quebrados. E o pai dele disse para ele que isso era impossível, porque aqueles ídolos, eles não podiam nem se movimentar. Então, Abraão entendeu que, realmente, eles não eram deuses vivos. E isso nos faz lembrar do Salmo 115, que o escritor do salmista fala assim, onde estará o Deus das nações? O nosso está no céu, e tudo faz como lhe agrada. O Deus das outras nações idólatras são prata e são ouro, e são obras das mãos dos homens. Presta atenção, gente. O salmista falando que os deuses falsos eram deuses de ouro, de prata, e que eram obras da mão dos homens. Aí ele continua, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Presta atenção nesse versículo. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam.
As pessoas que adoram, que creem, que fabricam ídolos, elas se tornam semelhantes a eles. Se você adora a Deus, você vai se tornar semelhante a Deus, obviamente. Então, vamos adorar a Deus, porque quanto mais nós adorarmos, mais nós vamos ficar sendo parecidos com Deus. Né? E aí ele ainda fala assim, Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Glória a Deus, gente. Dá um glória a Deus aí, porque o nosso Deus é vivo, o nosso Deus se movimenta, o nosso Deus se relaciona conosco, e Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. E os deuses lá da terra de Abraão, lá da Mesopotâmia, eram deuses mortos, eram deuses que não se locomoviam, eles não podiam nem brigar entre si, porque eles não tinham condição para isso. Microfone para o mestre aqui. Aí entra uma questão digna de nota, que é o seguinte: a adoração que nós prestamos nesse relacionamento com Deus, ela tem mais a ver conosco do que com Deus. Deus não precisa ser adorado por nós. A Bíblia diz que, na visão de Isaías, ele viu os serafins que voavam e que cantavam que o Senhor é santo, né? Kadosh, 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 Jeová Sabaoti. E na visão de João em Apocalipse, ele via corais que adoravam a Deus o tempo todo. A adoração tem mais a ver conosco. Na medida em que eu adoro e me torno semelhante a quem eu adoro, esse é um princípio da adoração. Se eu entro na adoração a Deus, eu vou afinando a minha comunhão com Deus, eu vou caminhando com Deus, eu vou ficando parecido com Deus. E é exatamente neste ponto aqui é que eu insisto em que nós não devemos nos dar a músicas seculares. O Salmo 87, verso 7, diz assim: todos os cantores e tocadores dirão, a nossa fonte de inspiração está em ti. Glória a Deus. Deus é a nossa fonte de inspiração. Toda vez que eu vou para um lugar onde Deus não é a fonte de inspiração, eu perco a comunhão com Deus. É por isso que eu insisto, irmãos. Nós temos hoje músicas em qualquer ritmo que você quiser. Não faz sentido você fazer nenhum vídeo, nenhum story com uma música que não seja uma música que adora a Deus. Porque a questão não é ritmo. Ritmo nós temos todos. Então, a adoração, ela me leva para a aproximação com Deus. A adoração me leva, e outra coisa, já existe hoje comprovadamente a musicoterapia, sendo usado como algo terapêutico, porque a música, ela tem uma influência extraordinária e poderosa na alma do indivíduo, tendo em vista que a alma é a sede das emoções. Por que não, então, eu trazer música que fala, que é o propósito da música cristã, que é adorar a Deus, falar dos seus feitos, reconhecer os seus atos. Então, trazer a música que fala de Deus, que aponta para Deus, e essa música vai me levando para ter comunhão com Ele, né? Então, espero que seja só essa minha participação, que eu falei mais já do que o meu tamanho hoje. Quer continuar? Então, é muito importante a gente dizer isso. Eu me torno semelhante a quem eu adoro. Então, não tem porquê eu adorar com outra coisa que não seja com a palavra de Deus. Isso vale muito, né, para essas postagens que a gente faz, que as pessoas fazem de músicas mundanas, citação de pessoas que não são do nosso meio, que não têm a Bíblia como sua inspiração, né? Nós temos que prestar atenção. E nem sempre você só cantar também, você está adorando a Deus. Você tem que saber se existe uma adoração no seu espírito, que você não está pronunciando apenas palavras, né? Então, tudo que nós fizermos tem que contribuir para que Deus seja adorado. Amém, gente? Vamos para frente, então? Pina. Sim. Só dentro do que foi comentado,
É importante a gente entender também que o que define uma música cristã é a letra. Existem muitos que se dizem cristãos compondo música e colocando o nome de cristã nessa música, porque, infelizmente, virou algo financeiro mesmo, dá dinheiro e muito dinheiro, mas a letra é mundana, a letra é profana. Existem muitas letras aí que adoram o homem e não a Deus. Então, como é que eu sei se uma música é cristã? Então, você precisa primeiro conhecer o que a palavra de Deus diz. Uma vez conhecendo o que a palavra de Deus diz, ver se essa letra está de acordo com a palavra de Deus. Obrigado. Exatamente, obrigada, gente. Não é pelo autor, é pela letra. Sim. Bom, então vamos passar para o tópico 2, que é o chamado de Abraão. Tem tanta observação aqui na minha lição que... Tá. O capítulo 12 de Gênesis, que é o nosso texto básico aqui, ele nos mostra que Deus chamou Abraão para sair de uma terra de paganismo. Ele deveria deixar a terra dele, a parentela dele, e caminhar para uma terra prometida por Deus. Aos 75 anos de idade, ele partiu, então, levando a Sarai, sua esposa, seu sobrinho Ló, e levou todos os servos e bens que ele tinha, porque ele era um homem muito rico, ele tinha muitos bens, muitas posses, muitos animais, muitos rebanhos. Ele saiu com aquele povão todo, armando tenda, desarmando tenda, carregando criança, animal, choro, né? Paradas para ir ao banheiro, para a tenda do banheiro. E assim, né? Então, foi naquela luta toda. E ele deveria partir ali para uma missão que era totalmente desconhecida por ele. Agora, imagina Abraão saindo com 75 anos de idade, com essa caravana toda, com essa bagagem toda, e ainda assim perseverar nessa caminhada. Isso aí mostra para nós o quê, gente? Que idade, a nossa idade, não pode limitar a ação de Deus, né? Deus chamou Abraão, chamou Moisés, que já estavam lá na idade mais madura, mas ele chamou também Samuel, chamou Davi, que eram jovens. Então, não existe idade para que Deus use. Todos têm que estar à disposição de Deus para ser usado. Abraão nos ensina isso aí. E essa vocação de Abraão, ela nos leva a alguns questionamentos. Como que Deus chamou Abraão? Né? A gente sabe pela Bíblia algumas coisas. A Bíblia não fornece muitos detalhes a respeito dessa chamada, não. Nós não sabemos como Deus se manifestou a Abraão, quando que Deus se manifestou a Abraão, lá atrás, né? Para que a sensibilidade espiritual dele fosse despertada, para que ele soubesse quem era o Deus verdadeiro. A gente não sabe como o Espírito de Deus se utilizou nessa situação para operar na vida de Abraão. Nós sabemos apenas que ele alcançou fé suficiente para conhecer, para amar, para seguir e obedecer a Deus ao longo da jornada dele. Abraão era amigo de Deus, né? Como nós já falamos. Como que é o relacionamento de amigos? Amigos se comunicam. Hoje os amigos, eu tenho amigos que eu falo com eles quase que todo dia. Quando eles não ligam, eu já fico meio chateada. Aí eu ligo, né? O que aconteceu? Esqueceu de mim? Me abandonou? E aí eu vou perguntando assim, né? Então, com Abraão e Deus também, o relacionamento era muito próximo. Deus se comunicava com Abraão de uma maneira, assim, bem singular. A Bíblia nos fala aqui que Deus se manifestou a ele por 7 vezes aqui, nessa passagem de Gênesis, né? Vamos ver quais são essas vezes? Vamos ler? A primeira vez, em Gênesis 2, todo mundo junto, com o peito para fora? Em Gênesis 2, 7 a 9, Abraão teve um encontro pessoal com Deus, quando Deus lhe ordenou que saísse de sua terra e de sua parentela, e que ele seria uma bênção, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Olha para você ver, está lá em Gênesis 12, 7. Em Gênesis 15, de 1 a 11, Deus lhe deu uma visão.
e nessa visão Deus prometeu um filho para ele. Logo na frente, Abraão teve um sonho, e no sonho Deus falou com ele que aquela terra toda ali seria dada à descendência dele. Olha a quantidade de vezes que Deus vai reforçando a bênção. Mas no capítulo 17, Deus apareceu para ele mais uma vez, e aí foi quando Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Em Gênesis 18, o Senhor e 2 anjos, ali numa aparição teofânica, né, o Deus aparecendo em forma de homem, apareceram a Abraão e novamente lhe prometeram um filho. Olha a promessa, ela só vai crescendo. Em Gênesis 22, Deus falou a Abraão e lhe exigiu o sacrifício do seu filho Isaque. Essa foi a mais dura prova, né? E depois dessa prova aí, tão definitiva, tão decisiva, Abraão ouviu um brado de Deus, dizendo-lhe que a sua descendência seria como as estrelas do céu e como a areia da praia, e nela seriam benditas todas as famílias da terra. Então, nessa manifestação de Deus aí, nessa revelação de Deus a Abraão, ficou ratificada aquela aliança que já tinha sido estabelecida mais atrás. Né? E aquela aliança seria ratificada se Abraão cumprisse toda a determinação de Deus para ele. E Abraão foi aprovado. Ele foi provado e foi aprovado. Certo? Então, a partir desse evento aí, Abraão ficou assim, bem consolidado como um amigo de Deus. Aí, na nossa página 10, no item... Está escrito assim, no item 1, como Deus o chamou, mais para frente, depois é uma referência de Hebreus 11. É pouco provável, acharam? Pode ler, Márcia, por favor. Na página 10, no item 1, é pouco provável que os pecadores perdidos de hoje recebam uma revelação especial de Deus, como aconteceu com Abraão e Sara. Pode continuar? Pode. Contudo, podem ver a glória de Deus através de seu povo. Mateus 5,16. Bem como ouvir a pregação da sua palavra. As Escrituras dizem que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Consideremos ainda o que diz em Hebreus 1, de 1 a 4, que Jesus é a revelação que precisamos para a chamada da salvação. Pois bem, esse versículo, Mateus 5,16, que ele se refere aqui, significa o seguinte: hoje nós temos condições de divulgar o Evangelho, de testemunharmos do Senhor, né, porque nós somos como a luz do mundo. Como que diz o versículo? Leiam aí. Conduz aí, Márcia, por favor. Márcia vai ser a porta-voz. Vós sois a luz do mundo. Todo mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:14-16. Nós precisamos falar, nós precisamos viver, né? O excelente é que nós vivamos aquilo que nós falamos, né? Porque as pessoas estão ávidas de ouvir a palavra de Deus. E a fé vai ser plantada no coração delas quando elas ouvirem a palavra de Deus. É a palavra de Deus que promove fé. E as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus através de nós, através do nosso procedimento e através da nossa divulgação dessa palavra que é verdadeira, e que é viva e que é eficaz. Amém, gente? Está claro até agora? Sim? Eu estou conseguindo me fazer clara, na verdade, né? Amém, né? Vamos lá, vamos aprendendo mais. Bom, por que Deus chamou Abraão? Deus prometeu a um homem idoso, um homem marido de uma mulher
estéril, né? Sarai era estéril, que faria dele uma grande nação. Como fazer uma grande nação de um casal velho cuja mulher é estéril? É possível, doutor? Não, né? Pois é. E aos olhos humanos, Abraão e Sarai formavam um casal bem improvável. Era um casal sem futuro. Mas aos olhos de Deus, o casal Abraão e Sara era muito apropriado, porque Deus tinha escolhido esse casal para dar origem a um povo escolhido. Há pelo menos 3 motivos pelos quais Deus chamou Abraão e Sara. Vamos ver aqui. Em primeiro lugar, Deus estava preocupado com a salvação deles. Deus quer que todas as pessoas se salvem. Não é? Abraão era um alvo do amor de Deus. Abraão e Sara eram alvos do amor de Deus. E, além da própria salvação deles, o propósito de Deus era abençoar todos os povos da terra. Deus falou para Abraão assim: "Sê tu uma bênção." A qual que seria essa bênção? Abraão seria o canal de bênção para todos os povos. E essa bênção, ela seria concretizada, ela é uma bênção escatológica, é uma bênção que seria finalizada no futuro, quando Cristo viesse, quando Cristo morresse, e fosse estabelecida uma descendência física para tirar o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, com Jesus Cristo, a promessa feita a Abraão foi consolidada. E a vida de Abraão é um exemplo para todos os cristãos que desejam andar pela fé. Então, Abraão é um exemplo de esperança viva, é um exemplo de que as promessas de Deus são cumpridas no tempo de Deus. Né? Esse casal que a gente está estudando, Sara e Abraão, eles não eram perfeitos. A prova disso é a quantidade de incidentes que ocorreram durante a vida deles. Né? Eles quiseram dar uma ajudinha para Deus e Abraão engravidou a escrava Agar. Eles levaram com eles Ló, quando não era para levar mais ninguém, era para deixar a sua terra e a sua parentela. E houve vários outros incidentes que provam que o casal não era perfeito. Mas Deus queria moldá-los, Deus queria prepará-los para que eles continuassem a obra de Deus. Uma coisa importante que nós temos que saber é que quando nós formos mais velhos, né? Eu mais do que vocês, nós tenhamos que olhar para trás e ver que a nossa vida foi uma jornada de fé, foi uma jornada de esperança, uma jornada de vitórias na presença de Deus. Como Abraão, nós temos que chegar ao final da nossa jornada com essa consciência. Não podemos perder tempo, não. Se a gente perdeu tempo até agora, fazendo muitas coisas erradas, atabalhoadas, né, a partir de agora a gente pode mudar, independentemente da idade. Basta querer, basta ter a palavra de Deus como manual, como regra de fé e prática, que as coisas vão se dar bem. Pediu para falar, Emília? Ah, tá. Bom, então, quando nós estudamos a vida de Abraão e Sara, nós vemos o que é a fé e como andar por ela. Quando confiamos em Deus, nenhuma provação é impossível a ser vencida, assim como nenhum fracasso é permanente. E, encerrando esse tópico, a gente pode ler aqui o resumo do tópico 2. Vamos ler? A resenha do tópico 2, na página 10. Amém. Agora, essa fé de Abraão, essa fé firme, essa fé exemplo, modelo para nós todos, ela sofreu muitos desafios. Né? Nós sabemos o quão é difícil ser obediente. O coração do homem é terrivelmente corrupto, ele nos conduz para o mal. Obedecer, quase sempre, exige um sacrifício muito grande de nós. Até Jesus, como homem, ele obedeceu. Né? A Hebreus 5:8 fala que, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
Jesus. Ele não aprendeu, na verdade, pelo erro, não. O aprendizado dele não foi pelo erro. Ele jamais errou, né? Ele foi tentado e não pecou jamais. Ele nunca houve dolo na sua boca. Ele não tinha má fé. Tudo dele era muito claro. E ele foi tentado em tudo, mas não caiu em tentação. Né? É um exemplo muito grande para nós. Por isso, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, como Paulo diz lá aos Filipenses 2:8. Né? Ele foi obediente, ele se humilhou, foi até a morte e morte de cruz. E nas suas muitas experiências com Deus, a fé de Abraão foi desafiada de várias maneiras. Vejamos as 3 provações de sua fé. E aí a gente volta aqui na revista, né? A primeira ordem de Deus para ele foi o seguinte: sai de tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. O escritor de Hebreus fala o seguinte, vamos lá, Márcia? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11:8. Pois é, quando Deus deu essa ordem para ele, ele partiu. Com aquela idade toda dele, ele não sabia para onde ele ia, e ele teve que deixar muitas raízes, né? Ele teve que deixar a terra dele, a terra natal, ele teve que deixar a família, ele teve que deixar amigos, ele foi completamente desenraizado ali das origens dele. Então, seria uma coisa muito difícil. Ele era um homem muito abastado, ele tinha um homem muito gado, né? Ele era muito rico. E diz que pessoa rica tem muitos amigos, né? Diz que rico ri à toa e que tem muitos amigos. E era o caso de Abraão. Abraão devia ter muitos amigos. Mas, por causa de um amigo, ele largou tudo para trás e foi seguir o projeto dele, né? E a gente sabe que todo risco gera dividendos. Tudo que você faz novo, sem saber exatamente o que é, pode te gerar assim, grandes prejuízos. E Abraão, por causa da fé dele, ele correu esse risco. Ele não temeu de sair, ele sabia que ele não ia perder, que ele ia ganhar, né? E assim, de acordo com essa perseverança dele, seguindo essa perseverança, ele passou a ser o pai de uma grande nação, e o Messias foi descendente dele. Essa foi a maior bênção que ele recebeu. A nossa revista, hoje eu estou lendo muito a revista porque ela está muito completa. Na verdade, se a gente lesse só a revista aqui, estava de bom tamanho, né? Não precisava nem ficar falando muito, não. Mas bota o microfone na nossa mão, nós ficamos falantes, né? Nosso Pai. O chamado de Deus para cada pessoa é individual e precisa levar em conta essa peculiaridade. É um chamado para andar totalmente na dependência de Deus. Abraão foi salvo pela fé, viveu pela fé e saiu quando não sabia para onde iria, muito menos a razão de ter que sair. E o segundo desafio da fé, o segundo item aqui dentro dos desafios dele, tem o versículo 5, os versículos 5 e 6 de Gênesis. Deus falou assim para ele: farei de ti uma grande nação. Então, o Senhor, né, conduziu-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão faz parte da galeria dos heróis da fé porque ele teve fé e isso foi lhe imputado por justiça. Quando Abraão residia em Harã, né, conforme nós já falamos, ele tinha uma vida abastada. Mas Deus tinha coisas grandes para ele. O interessante, quando você observa essa migração desse povo, né, o semita ele era meio nômade, ele gostava muito de mudar de leste para oeste, norte para sul. Eles faziam muitas mudanças dentro ali do território deles. Então, quando a família de Abraão saiu lá da terra deles, a condução dessa família foi do pai, foi de Terá. O texto fala que ele saiu para ir para a terra de Canaã. Não foi Abraão que saiu, a primeira referência. Quer dizer, mas Deus usou uma família para cumprir o propósito que ele tinha de um membro dela. Ele envolveu toda a família.
O propósito que Deus tinha era para Abraão, e foi a família de Abraão toda que saiu para Ur dos Caldeus. A partir da morte de Abraão, é que ele saiu com a família dele em rumo à terra de Canaã, que era o objetivo do pai dele. O pai dele saiu para ir para Ur, parou em Harã e não chegou a Canaã. E Abraão continuou a viagem até a chegada em Canaã. E quando Deus chamou Abraão, fez uma aliança para ele, falando que dele seria feita uma grande nação, a primeira imagem que Abraão teve foi de que o herdeiro dele seria um escravo dele que chamava Eliezer, ou Eliezer, era um damasceno, que havia nascido na casa dele. Então, o Senhor falou para ele que não era o escravo damasceno dele, que seria um filho que seria gerado por ele e pela esposa dele. Então, ele passou a crer baseado nessa palavra do Senhor. E a prova final dessa fé de Abraão foi quando Deus exigiu o filho dele para o sacrifício. Aí a coisa ficou difícil, porque Deus já tinha dado para ele aquele filho, miraculosamente. Foi uma promessa de Deus e Deus deu. Agora Deus estava pedindo de volta? Parece até incoerente, né? Me deu e tomou. Né? Então, Abraão ficou meio confuso disso. Então, ele simplesmente creu, né? E foi lá fazer o oferecimento do filho dele. E nesse episódio aí, Abraão já tinha mais de 100 anos e continuava tendo experiências intensas com Deus. Bom, então isso aí nos leva a outras considerações. Na nossa vida cristã, nós temos que esperar ser provados por Deus. Um dia uma pessoa falou comigo, assim, uma pessoa da minha família, falou que estava pedindo a Deus que aprovasse, porque ela queria ter a fé dela fortalecida. Falei para ela, minha filha, não fica pedindo não, porque no tempo certo Deus vai te provar. E quando a aprovação chegar, você tem que ser aprovada. Então, não pede para ele mandar antes da hora, não, que pode esperar. O salvo, o crente, a pessoa que tem compromisso com Deus, ela recebe provações. E existe uma diferença entre provação e tentação, né? Não são a mesma coisa. O que acontece na aprovação, gente? O que está escrito aqui? Vem de Deus. E a tentação? Vem dos nossos próprios desejos e do diabo. E agora? Deus busca gerar algo melhor em nós. O diabo estimula o pior das fraquezas que há dentro de nós. Parece não fazer sentido, parece lógica, prova a fé, leva à perdição. Pode continuar. Visa fortalecer a pessoa, visa o mal, objetivo pedagógico, objetivo destruir o homem, aproxima-nos do padrão moral de Deus, afasta-nos do padrão moral de Deus. Percebeu a diferença de provação e tentação? Não é? É Deus que manda a provação. Ele, quando nos manda a aprovação, é para nos melhorar. Às vezes não parece que faz sentido, não. Nossa, pai, eu estou buscando ao Senhor, né, por que eu estou passando por isso? Mas provação é a avaliação. Provação não é tentação e não é castigo. Ela prova a nossa fé, visa fortalecer-nos, né, mais e mais. O objetivo dela é pedagógico, e ela nos aproxima do padrão moral de Deus. O que for diferente disso, é tentação e não vem de Deus. Né? O diabo é chamado o tentador. Deus não tenta ninguém. O diabo tem esse nome de tentador. Né? Ele ruge, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer que nós nos percamos. Ele quer a nossa destruição final. Então, nós vamos correr. Se a coisa parece pecado, corre dela, gente. Não enfrenta, não, porque é perigoso enfrentar o diabo, né? O diabo não é o todo-poderoso. O todo-poderoso é o nosso Deus, mas ele tem poder, né? Então, não vai com as suas armas carnais lutar contra ele, não, porque é derrota na certa. As nossas armas não são carnais, elas são espirituais em Deus para destruição de fortalezas. Amém, gente? Glória a Deus. Fala um glória a Deus. Tem que mostrar que está todo mundo acordado. Se não falar nada, vai só dormir, né?
Pronto, então vamos para frente. Concentre-se nas promessas e não nas aplicações. A nossa tendência é perguntar, por quê? Por que eu? Não é assim que a gente fala? Numa hora de uma aprovação? Por que eu? Tudo eu? Não é? Tem horas que Deus não tem resposta para você, não. Olha o que aconteceu com Jó. Jó estava amargando lá, né? Jó já estava coçando as suas feridas com um caco de telha, porque já tinha perdido tudo. Então, ele fez muitas queixas. Ele era um homem muito queixoso. Aí ele falou, por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que os seios da minha mãe não secaram para que eu morresse de fome? Por que eu não nasci morto? E Jó fez 34 perguntas para Deus. E o que Deus respondeu? Nada. Deus ficou em silêncio. Quando Deus, no tempo de Deus, que ele quis responder a Jó, ele respondeu a Jó através de 70 perguntas. Então, ele começou assim, Jó, quem você acha que é? Quem você está pensando que você é? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando eu lancei as estrelas no firmamento? Onde você estava quando eu cerquei as águas do mar? Aí, depois de 70 perguntas, Jó não teve solução a não ser se render diante da soberania de Deus. Aí ele falou assim, eu bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu falava de coisas que eu não entendia, eu falava de coisas que eu não compreendia, elas são maravilhosas demais para mim. E depois dessa rendição de Jó, depois que Jó aceitou a soberania de Deus, as coisas começaram a mudar. E ele teve restituição do dobro de todos os seus bens, né? Mas ele teve que entender isso aí. E é uma lição muito grande para nós. Quando nós conhecemos a vontade de Deus e quando nós somos provados, nós temos que passar com a situação bem de conhecer a soberania de Deus, a fim de que nós sejamos aprovados. A avaliação não é para medir o seu conhecimento. Na escola, quando a gente faz uma prova, essa prova é uma avaliação para saber se eu posso mudar de grau. Né? Na vida espiritual é a mesma coisa. Agora, o problema de não ser aprovado é que você tem que repetir o ano, né? Se não passar, você tem que repetir, fazer as matérias todas de novo e vai repetindo até aprender. Pronto. E nós temos, então, também que depender da provisão de Deus. Ele é o Jeová Jiré, ou o Senhor proverá. Jeová Jiré foi a expressão que Abraão usou quando Deus providenciou um cordeiro para que ele sacrificasse no lugar do filho de Isaac dele, o filho Isaac dele. Nós temos que depender da provisão de Deus e adorar a soberania de Deus, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nós não sabemos por que Deus não tirou o nosso espinho da carne, quando Ele nos deixou, quando a nossa figueira não floresce, né? Quando essas situações de adversidades advirem para nós, e que elas não representarem a vontade de Deus, aí nós temos que verificar o que está acontecendo. Né? A fé é dinâmica, é assim. Um fato importante aqui que mostra que Abraão dependia dessa provisão de Deus, é que quando ele subiu com Isaac o Monte Moriá, os servos deles ficaram lá embaixo do monte e ele subiu. Ele falou assim, esperem aqui porque nós vamos subir e nós voltaremos. Nós voltaremos quem? Ele e o Isaac. Ele não ia voltar sozinho. Ele sabia que Deus ia providenciar um cordeiro ali para que ele pudesse fazer o sacrifício que ele deveria fazer. Amém, gente? Amém. Alguém quer falar? Quer me ajudar aqui? Ok, então para frente. Bom, dentro dessa provisão de Deus, a gente tem que considerar algumas coisas. O Senhor provê nossas necessidades no lugar indicado por Ele. Se nós estivermos alinhados com a vontade de Deus, está alinhadinho com a vontade de Deus, nós temos que esperar a provisão dEle. Né? Nós temos que estar alinhados. Não adianta você estar fora da presença de Deus e querer as bênçãos de Deus, porque aí é exigir o impossível, né? Não que para Deus haja impossível, mas Ele tem compromisso conosco.
Então, se você não estiver alinhado com a vontade dele, não precisa esperar a provisão, não. O Senhor provê as nossas necessidades exatamente no momento em que nós precisamos. Tem um ditado que fala que a justiça de Deus atrasa, mas não falha. É verdade esse ditado? Não, né? Deus nunca atrasa. Ele está sempre na hora certa. Então, não tem atraso. Na hora que nós precisamos, Ele nos atende. O que nós temos que fazer é levar a Ele as nossas petições, é fazer conhecidas as nossas petições. E se estamos alinhados com a vontade dEle e falamos com Ele, Ele vai prover, vai nos prover, no tempo dEle, da maneira dEle. Ele é soberano. E Ele provê também de uma forma natural, de uma forma simples. Abraão precisava de um cordeiro, de um animal para sacrificar ali no lugar de Isaque. Deus mandou para ele um cordeiro. Deus não mandou um rebanho para ele, não. Não que Deus não possa fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Mas naquela situação ali, Abraão precisava somente de um cordeiro para receber uma bênção incalculavelmente maior. E Deus providenciou para ele aquele cordeiro. E o Senhor provê para aqueles que confiam nele. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, então nós podemos esperar que a provisão dele vai chegar. Aí acontece uma coisa interessante. Tem um escritor que eu gosto demais dele, que ele é meio polêmico, é o Atmani. O Atmani fala uma ilustração muito boa. Ele fala que um grupo estava viajando num barco e, de repente, esse barco encalhou nas pedras. Aí as pessoas oravam: Senhor, retira as pedras para que esse barco passe. Ah, Senhor, faz um milagre, retira as pedras. O Senhor não fez isso. O que ele fez? Ele mandou muita chuva que elevou o nível do barco. Quando ele fala essa ilustração, ele está explicando a situação de Paulo, que Paulo orou 3 vezes para que fosse tirado o espinho da carne dele, e o espinho da carne não foi tirado. Aí o Senhor falou para ele: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Muitas vezes Deus não tira a nossa dificuldade, mas Ele eleva o nosso nível. A dificuldade continua, mas nós vamos estar na presença dEle, em comunhão com Ele, e essas coisas passam a ser triviais, passam a ser circunstanciais. Glória a Deus, gente. Me dá um sinalzinho aí. Pois é. Então, e aí uma outra coisa que é muito interessante é que Deus provê todas as coisas para a glória dEle. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu estou me esforçando que Ele vai fazer, não. Tudo Ele faz para a glória dEle. No Salmo 23, Ele fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Né? É pelo amor, por a glorificação, o nome dEle, é que Ele faz as coisas. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Ele nos ensinou a santificar o nome. Né? Ele fala assim: santificado seja o teu nome. Quando orareis assim: santificado seja o teu nome. Por que santificar o nome do Senhor? Porque o nome do Senhor representa tudo que nós precisamos. Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa santificação, Ele é a nossa provisão, Ele é a nossa cura, Ele é a nossa vitória. Para cada cuidado de Deus existe um nome hebraico. Né? E no caso de Abraão, era um Deus que provê, que é chamado Jeová Jiré, que é uma expressão hebraica para o Deus da provisão. Então, quando você recebe essas bênçãos de Deus, quando você é salvo, quando você entra num processo de santificação, quando você recebe a cura, quando você recebe uma provisão, quando você recebe uma vitória, o nome de Deus está sendo santificado. Então, é para a glória de Deus que Ele faz as coisas para nós. O Salmo 34 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Primeiro você tem que santificar o Senhor e depois você tem que se agradar dEle, você tem que ter prazer de estar na presença dEle, de buscá-lo, para que você tenha as suas necessidades satisfeitas. Tá certo, pastor André? Pronto. E, por fim, nós temos que procurar glorificar a Deus. Né? Vamos ler ali, Márcia? Em todas as suas provações, Abraão honrou a Deus. Até as nossas provações precisam glorificar a Cristo. Aliás, tudo em nós precisa ser para a sua glória. Assim, quer vocês comam, bebam
ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse foi o conselho que Paulo deu aos Coríntios, né? Então, tudo que nós fizermos tem que procurar glorificar a Cristo. A minha sogra gostava muito de falar assim, está passando provação, glorifica a Deus, tira proveito da provação, porque você já está na provação, né? Não espera chegar outra provação, você já está nessa. Procura glorificar a Deus e, de fato, quando você glorifica a Deus, as coisas mudam. Se você está no fundo do poço, você passa a voltar desse fundo desse poço, né? Porque aí você já não vai descer mais. Ou você fica ali ou você volta. Se você glorificar a Deus, você vai voltar ali, tá? E nós temos que aproveitar esse deserto para desfrutar a presença de Deus. Quando você está numa provação, num deserto, você sente mais vontade de ir para o céu. Não sei vocês, mas eu fico com vontade de ir para o céu, saudade de um lugar que eu nunca fui, né? Por que nós temos saudade do céu? É porque o Espírito Santo, que é eterno, ele habita em nós, e ele transmite para nós essa saudade do céu, né? Tem um irmão aqui, outro dia, ele não está aqui não, ele falou o seguinte, que ele andou fora da presença de Deus um tempo. Aí ele orava assim, Senhor, eu estou com saudade do Senhor. Achei lindo demais. E aí ele foi restaurado, né, quando ele orou dessa forma. E lá no céu, gente, vai acabar tudo. O nosso tesouro está lá, onde a traça nem a ferrugem consomem. O nosso tesouro lá é eterno, né? Então, quando a gente estiver passando uma provação, é válido a gente perguntar assim, o que eu posso aprender com essa situação? O que o Senhor quer me ensinar? Para quê? Né? Ao invés de perguntar por quê, você pergunta para quê? Para quê, Senhor, que eu estou passando por essa situação? Certamente Ele vai te dar uma resposta e você vai ficar edificado. Abraão, ele exultou no dia do Senhor. Jesus disse isso lá em João 8,56. Abraão exultou por ver o meu dia e alegrou-se. Para a gente entender esse versículo aqui, a gente tem que ler lá, né, de novo o texto, mas nós já lemos. Como que Abraão se alegrou no dia do Senhor? Na Bíblia, nada está por acaso. Tudo que tem na Bíblia aponta para Jesus e aponta para um tempo futuro. Nada é liçãozinha para a nossa vida diária só. Ela aponta para alguma coisa, ela aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Mesmo Levítico, mesmo Números, que são livros que a gente nem gosta de ler, né? A gente faz uma leitura dinâmica. Esses livros apontam para Cristo. Em todos eles você vê a figura de Jesus. Então, o que aconteceu lá nesse fato de Abraão? Quando Isaac nasceu, isso aí prefigurava o nascimento de Jesus. Lá no Monte Moriá, quando Abraão ia sacrificar o Isaac, isso aí apontava para a morte de Jesus na cruz e a ressurreição dele. E no casamento de Isaac, que é um fato que não está na nossa lição, ficou prefigurado o arrebatamento da igreja, o que nós chamamos de volta de Cristo, né? Mas para nós que vamos ser arrebatados, eu vou ser arrebatado, vocês vão? Amém. Glória a Deus. Levanta a mão aí, gente, só para eu ter uma ideia. Nós vamos ser arrebatados, né? Pois é. Então, esse casamento de Isaac prefigura esse arrebatamento, tá? Que vai acontecer aí, brevemente, né? Bom, aí tem mais coisa aqui. Espere com grande expectativa o que Deus tem reservado para você. A história de Abraão nos ensina isso aí. Abraão esperou, Abraão creu, e Abraão teve a vitória, né? A vitória dele foi qual? Foi a ratificação da aliança com ele. Ele foi pai de uma grande nação e a descendência dele trouxe Jesus para nós, o nosso Redentor. E aí, eu encerro, né? Nós vamos ler a conclusão juntos. Mas antes de partir para a conclusão aqui, eu queria ler um texto que está na revista, no item espere com grande expectativa, eu assinalei aqui. É uma lição. Nas provações da vida, sempre tem um depois. Deus nunca perde tempo, nem mesmo no sofrimento. No entanto, Ele sabe aonde eu vou. Quando Ele me provar, sairei puro como ouro. Isso foi dito por Jó. Abraão recebeu várias bênçãos de Deus por causa de sua fé. Por fim, ele saiu dessa provação com um amor ainda mais profundo pelo Criador.
Jesus falou desse amor mais intenso em João 14, 21, e Paulo também mencionou isso em sua oração da sua carta aos Efésios. E aí vem a pergunta, né, que nós temos que parar para pensar. E você, já experimentou esse amor? Você já entregou sua vida para Jesus? Você leva uma vida de santidade na presença de Deus, procurando crescer a cada dia mais, procurando ser mais igual a Jesus? Nós temos que fazer essa pergunta todos os dias, né? E temos que orar: Senhor, faz-me igual, Senhor. Faz-me igual ao teu filho Jesus. E ele vai nos atender. E na conclusão, vamos ler juntos? 1, 2 e... Abraão não é chamado de pai da fé sem motivos. Ele teve uma longa história de fé e superação em nome de Deus. Venceu uma guerra contra vários reis, rejeitou dinheiro ou despojos, foi fiel dizimista e serviu ao Senhor com sua vida. Obviamente, humano como era, cometeu erros, mas não abandonou sua fé, manteve-se firme e constante em Deus. Glória a Deus. E assim eu encerro. Louvor.